criados, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gui Antunes e bem-vindos a mais um Casos do Mundo. E hoje eu trouxe pra vocês o caso onde 8 meninos de rua foram assassinados por policiais em frente a uma igreja. Então se você se interessou por esse caso, vem comigo. No dia 23 de junho de 1993, próxima à igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, acontecia uma manifestação. Alguns guardas faziam a segurança dessa manifestação e entre esses guardas estava Marcos Vinícius Emanuel, de apenas 26 anos. Comigato era um dos moradores da Candelária, que era muito conhecido por praticar alguns pequenos furtos. Durante essa manifestação, o Comigato se encontrava com um grupo de meninos que chama a atenção do Marcos por supostamente estarem cheirando cola de sapateiro. A cola de sapateiro era muito utilizada naquela época como entorpecente, então o Marcos vai até esse grupo para identificar se eles estão usando a cola como entorpecente ou não. Chegando até esse grupo, onde a maioria era de menores, o Marcos começa a falar algumas coisas e irrita as crianças, que por sua vez começam a xingar o Marcos. Então ele marca o rosto de uma dessas crianças e decide levar ela para a delegacia. As outras crianças então se irritam e começam a meio que fazer um motim assim, e uma dessas crianças joga uma pedra no carro da polícia, e então o Marcos decide que vai levar essas duas crianças para a delegacia. Chegando na delegacia então, o Marcos conta pro delegado que ele levou essas crianças porque supostamente eles estavam com cola de sapateiro, que elas fizeram um motim e que jogaram uma pedra no carro da polícia. Porém, o delegado diz que ele não pode prender as crianças porque elas são de menor e porque cola de sapateiro não era um motivo assim palpável para se prender uma criança. Os dois meninos são liberados então e o Marcos fica com muita raiva, com muito ódio, porque os policiais já taxavam ele de que ele nunca conseguia prender ninguém e também porque ele teve um grande prejuízo com a viatura. No mesmo dia, por volta das 11 da noite, um carro passa gritando para as crianças que moravam ali na Candelária que era melhor eles não ficarem na rua, que era melhor eles saírem dali e se cuidarem porque a hora deles estava chegando. Wagner dos Santos era um lavador de carro que às 11h30 se encontrava indo em direção à igreja da Candelária com duas crianças de rua. No meio desse caminho, Wagner e as duas crianças são surpreendidos por dois policiais em fardas que colocam os três dentro de um carro. Dentro do carro, devido a toda aquela movimentação, um dos policiais acaba atirando sem querer no Wagner. E então eles decidem que ali mesmo eles têm que se livrar dos três para não ter provas. Então eles param no Museu de Artes, tiram os três de dentro do carro e começam a atirar sem parar. Wagner sobrevive, mas os outros dois meninos acabam morrendo. Depois de atirar, os dois homens entram no carro e vão embora. E é nesse momento então que o Wagner consegue se levantar e com muito sacrifício ele vai até um posto de gasolina que ficava ali perto. Poucos minutos depois, chega um carro na igreja da Candelária, onde vários meninos de rua se encontravam dormindo. Então eles descem do carro e começam a chamar o Comigato, a procurar pelo Comigato, e irritados eles começam então a atirar. E foi assim que em poucos minutos ocorreu uma das maiores chacinas do Rio de Janeiro. Ao todo, 6 ficaram feridos e 8 morreram. Desses 8, 6 eram de menor. A região da Candelária era muito patrulhada, porém naquele momento não existia assim um carro de polícia sequer para cuidar daquelas crianças. Depois que tudo aconteceu, a polícia foi acionada rapidamente, então o tenente chega até o local do crime e logo ele já recebe informação que próximo ao museu existem 2 corpos. Eles já recebem também a informação de que o Wagner está ferido em um posto de gasolina. Houve uma grande pressão da mídia e de vários órgãos para que o caso fosse apurado assim rapidamente. Então no mesmo dia já começam as investigações e tudo mais. Pelé e Xuxa era o apelido de 2 policiais que, segundo os meninos de rua, ainda continuavam ameaçando eles. Porém, Xuxa diz que naquele momento em que tudo aconteceu e no momento que as crianças dizem que ele estava ameaçando, ele estava bebendo em um bar com o cunhado dele chamado Jurandir. No dia seguinte, como existia uma grande pressão para que tudo andasse muito rápido, o Wagner é levado até a delegacia, onde ele reconhece o Marcos e o tenente como as pessoas que atiraram nele e nos outros 2 meninos. Imediatamente, as outras crianças que acompanharam o caso e viram tudo são levadas até a delegacia para fazer o reconhecimento de suspeitos. Porém, Xuxa e Pelé não são reconhecidos pelas crianças. Os policiais contam que nesse reconhecimento eles colocavam assim umas pessoas que não tinham nada a ver, tipo zelador, repórter, que eles sabiam que não estavam na hora do crime, para ver o que as crianças falavam, se elas reconheciam ou não.
E os policiais contam também que por várias vezes as crianças reconheciam as pessoas que foram colocadas de propósito. Então acredita-se que as crianças reconheciam as pessoas erradas por conta de toda a pressão que estava tendo. Durante o reconhecimento, o Cláudio foi um soldado que foi convocado assim urgentemente para fazer parte do quadro de reconhecidos. Chegando lá, as crianças apontam ele como um dos autores do crime, porém o Cláudio era a única pessoa que tinha um álibi e a única pessoa que podia confirmar o que ele estava fazendo na hora do crime, mas mesmo assim ele foi condenado injustamente. O Jurandir, que é o cunhado de Xuxa, que estava bebendo supostamente com ele no bar, também é convocado por reconhecimento e ele é apontado como um dos suspeitos da chacina. Em 1994, o Wagner sofre outro atentado e durante esse ocorrido ele acaba levando um tiro. O Wagner conta pra polícia que ele também foi reconhecido como um dos sobreviventes e como a pessoa que apontou o dedo pro Marcos. Então foi por isso que provavelmente ele sofreu esse atentado. Em 1996, após 3 anos do ocorrido, a chacina se encontrava esquecida e os 3 acusados esperando o seu julgamento, porém sempre se dizendo inocentes. Então, em 1996, o Marcos vai a julgamento e ele confessa ter participado da chacina. Ele alega que o seu motivo foi vingança. No dia 10 de dezembro de 1996, Cláudio, o tenente e Jurandir saem da cadeia após 3 anos de prisão. O tenente Cortes luta na justiça para que ele seja ressarcido por danos morais. Ao todo, 4 policiais foram condenados, mas um já estava morto na época do julgamento. Então as pessoas que foram presas foram o Marcos, o Cunha e o Alcântara. Cunha foi condenado a 27 anos, mas ele recorreu, ganhou liberdade e hoje é pastor. O Marcos, que foi o vingativo lá da pedra e tal, ele foi condenado a 300 anos de prisão, mas hoje ele está foragido. Já o Alcântara foi condenado a 204 anos e ele ainda está preso. Acredita-se que 8 policiais participaram do crime, porque no dia os meninos viram 2 carros, porém nem todos ainda foram punidos. Dos 65 menores que sobreviveram à chacina, 43 foram mortos por traficantes e grupos de extermínio, outros 5 por doença e 10 estão presos. E o restante não se tem notícia. Depois do ocorrido, parte dos meninos foram morar embaixo de um viaduto no subúrbio do Rio. No dia da chacina, as crianças contam que uma mulher que vivia ajudando eles deixou 3 moedas. E foram com essas moedas que eles ligaram pra ela avisando que tinha gente atirando lá. Ela, inclusive, foi uma das primeiras pessoas a chegar no local do crime. Wagner hoje é surdo e cego de um lado do rosto devido a todos os atentados que ele sofreu. O Sandro, que sequestrou o ônibus 174, é um dos sobreviventes da chacina da Candelária. E o Michael Jackson foi um dos famosos que pressionou a justiça brasileira para que o caso andasse e que tudo fosse resolvido o mais rápido possível. Esse foi o nosso caso de hoje e eu trouxe ele aqui para tentar mostrar para vocês o descaso que os nossos moradores de rua vêm sofrendo há muito tempo. É importante deixar esse adendo e falar que vidas negras, periféricas e marginalizadas importam e que nem mesmo uma das maiores chacinas do Brasil vai calar a nossa voz. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não se esquece de comentar aqui embaixo o que você acha, qual é a sua opinião sobre tudo isso que eu contei pra vocês. Não se esquece também de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo e pra acompanhar os próximos casos. Não se esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, porque lá vocês podem me mandar sugestões de casos e também podem bater um papo mais íntimo comigo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.